Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, Feliz Natal para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também você pode acompanhar no nosso site bocnews.com e, obviamente, 5 horas da tarde na TV Com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Nesse Natal, estamos iniciando mais um Jornal em Foque, um programa gravado, mas inédito, que você acompanha aqui, sempre trazendo convidados muito especiais. Quase 5 anos no ar o Jornal em Foque. Ele sempre, quando chamado, ele está sempre participando aqui conosco, o reverendo Sérgio Ferreira, que é reverendo da Missão Anglicana da Virgem Maria, localizada no Estuário, em Santos. Reverendo, muito obrigado, um Feliz Natal para o senhor, muito obrigado. Hein? Feliz Natal, querido, Feliz Natal a toda a sua equipe, Feliz Natal a todos os telespectadores, uma data muito feliz de poder estar aqui com vocês. Novamente, aí agradecer muito a sua presença, né? Até para explicar, né, reverendo, a questão do significado do Natal, né? A gente vê, né, momento de confraternização, né, as famílias reunidas, tudo, alguns, né, em situações mais delicadas, em hospitais, né, situações tristes porque perderam seus entes queridos. Sim. Também recentemente, né? Mas a simbologia do Natal, né, que as pessoas muitas vezes associam o Natal ao consumo, ao consumismo. Isso. E aí às vezes acaba esquecendo a verdadeira razão aí do Natal, né? Enfim, né? Já que hoje é dia 25, né? Para a gente relembrar aí, quem está nos assistindo agora a partir das 9h30 da manhã, daqui a pouco vai ter o almoço de família, né? Tradicional almoço familiar, muitos parentes aqui, ainda mais na região, que tem muita gente que vem, né, de outras cidades, os pais moram, enfim, ficam aqui no nosso litoral. Mas o que representa efetivamente o Natal? Eu agradeço o convite, poder estar com as famílias no dia de hoje, comemorando o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal é um grande significado que os cristãos trazem para a nossa sociedade. É uma festa da alegria, festa da vinda de Jesus, quando Jesus, de fato, se encarna na humanidade. Eu acho que tem vários aspectos que a gente pode abordar. Um deles é um próprio título de Jesus. Jesus tem um título de Príncipe da Paz. E eu acho que para esse ano, nós estamos aí com alguns conflitos bem fortes, né? Na Ucrânia, conflito sem tamanho. Temos aí uma ameaça na Venezuela, temos outros conflitos ainda. Tragédia no Oriente Médio. Tragédias no Oriente Médio, a Palestina, a terra de Jesus. Então, eu acho que o que a gente tem que focar nesse Natal é que o Príncipe da Paz vem para todos nós. E se a gente for olhar para a nossa realidade, para a nossa micro-realidade, também nós estamos tendo já uma sequência de natais impossíveis. Eu rezo para que seja também o Natal do Príncipe da Paz, onde as polaridades políticas fiquem um pouquinho de lado, as opiniões políticas não estraguem, porque há alguns anos atrás... Famílias acabaram... Era terrível o Natal, né? O Natal começava, a gente não sabia se conseguia terminar, era terrível. E independente da sua opinião, acho que hoje não era um dia de falar muito de política, sabe? Hoje era um dia... nós já temos desafios grandes. Talvez o maior desafio seja esse. Não falar de política, o que é, na verdade, um contrassenso, justamente na minha pessoa, que eu sempre fui um militante político, sempre fui uma pessoa que incentivava para que as pessoas falassem política, eu não esperava chegar... né, nunca imaginava que eu ia chegar depois de reverendo e dizer, não, agora não fale de política, abrace o seu cunhado, abrace a sua sogra, já tá bom se a gente conseguir isso, ser um Natal de paz.
Exatamente, o Natal de Paz, que nem o reverendo comentou, né? Já hoje e ano que vem teremos eleições, né? Então, ainda que... Esse é o meu medo, que já começa estragando o Natal. Ainda que, né? Quando as pessoas se reúnem, às vezes ficam as brigas, às vezes só no WhatsApp, né? Os cancelamentos no WhatsApp, né? Muitas vezes. Mas aí as pessoas se reúnem, né? Então a gente tem que ter um pouco de... Deixa de lado, tem questões mais importantes do que discutir nesse momento esse tema. Né? Eu acho que também, isso também é um pouco, a gente fazendo uma meia-culpa, isso também é um pouco culpa, eu acredito, dos cristãos que, de certa forma, perderam, se deixaram sequestrar com relação ao sentido da Páscoa. Eu fiz um vídeo onde eu alertava sobre a decoração de Natal. Eu andei nas lojas de decoração e tal, você vê que o Natal, há uma tentativa de sequestrar o Natal. Sim. Primeiro porque as decorações são todas voltadas para a parte norte, então fala-se de neve, fala-se de luzes, não tem muito a ver com nós aqui, não é? Sim, exatamente. Segundo, o capitalismo quer transformar o Natal num novo significado. O Natal não é a vinda do Papai Noel. Esse não é o verdadeiro Natal. Esse é o Natal da Coca-Cola. Esse é o Natal privatizado, não é o Natal verdadeiro. O Natal verdadeiro, querendo ou não esconder, e aí eu faço a minha culpa, é dos cristãos. Os cristãos têm que ter coragem de anunciar. Nunca foi tão importante como nos dias de hoje. O Natal verdadeiro fala do quê? De uma criança que nasce vulnerável na Palestina, como tantas hoje estão nascendo. E morrendo, né? E morrendo. Ainda mais na Palestina. Na Palestina. E essa criança tem que fugir escondida, porque é perseguida por um grande império. Há 2000 anos essa é a realidade. A realidade parece que foi ontem, parece que nós estamos falando desse semestre, não é? Quantas crianças foram assassinadas nessa loucura que foi a guerra da Palestina? Mutiladas. E é uma coisa absurda, porque... Como se, também, desculpe, mas parece que está tudo bem lá agora, né? Não está ainda. Não tá acabaram com a Palestina. Primeiro destruíram qualquer possibilidade de... E segundo que as propostas mais malucas falam em tirar aquele povo para fazer um resort, uma coisa assim, umas coisas absurdas que a gente escuta, não é? Vejam, independente da visão, e aí por isso que eu faço minha culpa dos cristãos, nós não tivemos coragem de anunciar e de explicar para o povo que esse Israel que está aí, que nasce depois da Segunda Guerra Mundial, que nasce num acordo após a Segunda Guerra Mundial, não tem nada a ver com o Israel da Bíblia. É importante. Não, chega a ser um absurdo. Outro dia eu fui numa igreja, então estava lá a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e a bandeira de Israel do lado. Eu falei para o pastor, eu não sei se o senhor sabe, mas foram eles que entregaram Jesus. É uma coisa meio de contrassenso. Então, essa loucura que faz com que manipula o nosso povo, na verdade, ideologicamente, para não ver a realidade. Mesmo que fosse, não se justifica uma nação que tem exército, poder, dinheiro, aliados, combater um povo. Não era uma guerra de soldado contra soldado, era uma guerra de soldados armados e muito bem armados contra um povo desarmado, contra a população civil, lógico, provocada também pelo ódio que gerou aquele ataque guerrilheiro, que também a gente condena, também é um absurdo, como é agora, estamos vendo recentemente agora na Austrália, um ataque terrível também contra os judeus. Nada justifica essas uma agressão, atitudes de ódio, essas atitudes de intolerância. Isso tudo não tem nada a ver com a festa do Natal. A festa do Natal é uma festa que lembra. E olha que bonito que é o sentido cristão do Natal. A festa do Natal lembra que o nosso nosso frágil corpo humano, que muitas vezes a igreja queimou, a igreja condenou, a igreja tem dificuldades de se relacionar, esse corpo que nós escravizamos, que nós destruímos, que nós exploramos, esse corpo foi o sonho de Deus. É isso que a gente comemora no Natal. O sonho de Deus de ter um corpo como o nosso.
Jesus nasce vulnerável, humilde, simples, perseguido já numa favela de Belém, num lugar insalubre de Belém. Essa é a mensagem do Natal. É naquela humildade, naquela família humilde e perseguida que vem o Filho de Deus. Se estiverem falando para você de outra coisa, de um rei poderoso, de um rei acima de tudo, de um Deus, aí não é Jesus, deve ser outra coisa, outra invenção que criaram. Mas o Jesus mesmo é esse, que se faz vulnerável e se faz humano para salvar os humanos. É importante, né, as pessoas lembrarem, né, desse significado, né, porque hoje, infelizmente, a intolerância, não só religiosa, mas a intolerância no cotidiano, né, ela, infelizmente, em alguns lugares, né, a intolerância na família, muitas vezes, por N questões, né, quantas Sim. e quantas famílias também, né, que tem toda essa simbologia, né, que o presépio representa, né. Montar o presépio, aí é uma tradição, exatamente. Nós que somos, eu sou descendente de português, nossa, montar o presépio era uma festa. Nós temos lá na missão, fazemos questão de ter o presépio lá na nossa porta e na nossa festa com as crianças, nós vamos fazer uma festa com as crianças no dia 24, na véspera de Natal. A gente fizemos ontem, está certo, isso. Certo. Fizemos a festa das crianças, as crianças vão levar o menino Jesus até o presépio, e é impressionante como algumas ainda perguntam, ainda não tem noção, não é? E era uma coisa que a gente tinha tradição lá atrás, muito grande. Recupere essa tradição, deixa o Papai Noel. Papai Noel é importante? É claro que é. O Papai Noel verdadeiro era um bispo da igreja. Sim. Deixa o Papai Noel um pouquinho de lado, São Nicolau. Deixa o Papai Noel um pouquinho de lado e mostre para os seus filhos o presépio. Eu tenho certeza que eles vão se espantar com essa belíssima história de salvação que vem num momento tão importante para nós. Até, só falando bem do presépio, né? Toda a simbologia, né, que as pessoas muitas vezes fazem, ou algumas nem fazem, por N questões. Mas tudo tem uma representatividade. A árvore tem uma representatividade, as luzes têm uma representatividade, o próprio presépio, como o senhor falou, até para explicar para as pessoas o que elas, na prática, cada desses símbolos representam. As luzes, por exemplo, iluminam a vinda de Jesus. Nós herdamos muito da civilização europeia e também do norte, não é? A árvores, por exemplo, é uma tradição que possivelmente tenha vindo dos celtas, tenha vindo lá da Irlanda, da Inglaterra, não é? A questão das grandes árvores é onde são, na verdade, eram cultuados, não é? E depois com São Patrick há uma cristianização, então se mantém ainda essa tradição, né? A grande árvore que inclusive é citada no Apocalipse, aquela árvore que vem para curar as nações, né? E nós estamos falando, na verdade, simbolicamente da cruz de Jesus Cristo. A árvore iluminada lá no hemisfério norte é neve, é escuro, não é? E Jesus é a luz, Jesus é que vai trazer a luminosidade. Daí vem a tradição de iluminar os pinheiros, de iluminar as árvores de Natal. O presépio já é uma tradição de São Francisco. São Francisco é quem cria o primeiro presépio para tentar representar. Era muito difícil já naquela época de São Francisco, nós estamos falando aí, não é, de 700 anos ou mais, contar a história representando. Para nós, o presépio fica bonitinho. Só quem conhece o mundo rural, que conhece um estábulo, sabe da precariedade que é uma criança nascer ali, no meio dos animais. Sim. Então, São Francisco quis trazer essa lembrança, e é claro que com o passar do tempo isso ficou bonito, isso é trabalhado, principalmente na Itália, há presépios lá, que acho que ficam montados inteiros, são presépios históricos, até bonitos. A tentativa de representar aquele momento, que é o nascimento de Jesus. Eu acho que são símbolos bonitos, a própria guirlanda que se põe nas portas, né? São símbolos bonitos para tentar relembrar o nascimento de Jesus. Mas agora
acho que nós estamos chegando no melhor símbolo. Esse é o símbolo. Agora estão almoçando, né? As famílias estão sentadas para almoçar. Agora é o melhor símbolo. Agora é o melhor símbolo. Nós temos que agradecer a mesa que temos que agradecer a comida que temos que agradecer a saúde que temos e a família está unida. Agora é hora de perdão. Agora é hora de abraço. Não se preocupe tanto com presentes. O aniversariante vai ficar feliz se você abraçar aquele familiar que você tem muita dificuldade durante o ano. Agora é hora do perdão e da partilha da mesa. É claro, infelizmente, a nossa sociedade também herda isso. Algumas mesas são, de fato, a comida sobrando. Para você que tem uma mesa sobrando, eu dou um conselho. O aniversariante vai ficar feliz se você dividir. Faça um pratinho, leva para o porteiro do prédio, leva para o segurança, leva para o morador que está aí com mais dificuldade. Natal é partilha, porque o aniversariante nasceu pobre. É verdade, o aniversariante nasceu muito pobre, morreu também pobre, e é um exemplo, né? Quando as pessoas, e por exemplo, numa data de hoje, você falou justamente da população em situação de rua, né? Que muitas pessoas fizeram durante essa noite aí um trabalho voluntário, né? Existem vários grupos entregando às vezes marmita, tudo, mas assim, são pessoas também que elas não têm famílias ou simplesmente deixaram suas famílias por N questões, não vamos entrar nesta questão, mas assim, são poucas as entidades que oferecem, abrem hoje, né? Eu só sei uma que é o Ismênia de Jesus, que abre oferece o ano todo, os 365 dias do ano, né? Mas a vida é isso, 365 dias do ano, né? Não só no dia do Natal. Não é. Muitos grupos voluntários, embora não haja acho que é um desafio do Poder Municipal tentar dar direção e organizar esses grupos. Há muitos grupos que tomam essa iniciativa, não é? Nós somos a cidade que promete ensinar a liberdade e a caridade. E brasão nosso está lá, né? E por mais que a prefeitura tenha dificuldade de entender isso, é impossível tirar da nossa população essa facilidade em doar um prato de comida. Sim, essa noite, com certeza, muitos corações bons foram doar alimento para as pessoas mais pobres. É esse o sentido do Natal. É ruim quando o Natal fica só no Natal. É ruim. É bom quando a gente consegue estender o Natal. É bom quando a gente vai aprendendo a praticar essa partilha com mais frequência. As pessoas de população de rua sofrem, não é? Hoje também muitas pessoas estão sofrendo nos corredores dos hospitais, sim, não é? Pessoas internadas, acamadas famílias em casa, ou então aqueles cuidados paliativos. Exatamente. Também, que a gente sabe que às vezes a pessoa está num estado terminal e não tem muito mais o que fazer. Pessoas que perderam seus parentes esse ano, pessoas que têm algum parente muito idoso e que está, de fato, em alguma clínica de cuidados. Quer dizer, esse é o Natal também da reconciliação, de tentar curar essas feridas, de tentar trabalhar isso de uma forma positiva. Não tem como se afastar da dor. A dor faz parte da nossa existência, não é? Como nós estamos lembrando, Jesus não nasce num palácio, Jesus nasce rodeado de dores, rodeado de problemas, rodeado de dificuldades. Não tem hospedaria, não tem um local digno para nascer, não tem, na verdade, condições. Maria e José viajam em situação de penúria, quer dizer, há toda uma... E logo em seguida já vão começar, o império já começa a persegui-los, eles têm que fugir para um outro país, né? Nossa, parece que é bem atual essa história, não é? Então, eu acho que agora não dá para esconder a dor, dá para tentar ressignificá-la, não é? Jesus nasce com a promessa de que as dores terão fim, é a nossa fé, que as dores vão chegar de fato a um novo reino, a uma nova terra, onde não haverá mais essas dores. E essa é a nossa fé. A nossa fé, e isso vai muito além, que é muito comum também, né, Reverendo? Entrega de presentes, que obviamente, mas cada um tem o seu poder aquisitivo, suas dificuldades. E o presente não significa necessariamente, né, por mais simbólico que seja, mais
valoroso financeiramente que seja, não significa também, não adianta a pessoa dar um presente e no dia seguinte começar a briga novamente. Pois né? Eu acho que tem questão comercial, né, que pois faz parte do jogo. É o tal do amigo secreto, que às vezes eu me pergunto se não é mesmo melhor fazer logo inimigo declarado. Eu acho que e há também uma má educação hoje, não é? Uma má educação no sentido de super produção de brinquedos, né? Eu acho que um brinquedo é bom a criança entender que há criança sem brinquedo. É bom ela entender que o que ela ganhou tem valor. Se você dá muitos brinquedos, é capaz que ela ache que é fácil. Sim. E que ela é mais ou merece mais do que outros. Quando não é esse o sentido de trocar brinquedos é um sentido de ver. Olha que bonito que é essa tradição. Eu tenho que dar brinquedo para quem? Eu tenho que dar um presente para quem? Para o aniversariante. Sim. Não é? Jesus é que faz aniversário. No entanto, eu tenho que ver Jesus no próximo e dar o brinquedo ao próximo, e dar o presente ao próximo. Essa é a tradição de trocar brinquedos. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e dar o presente como se estivesse dando para Jesus. E entender que ela, de fato, é a representação de Jesus ali para mim. Em nenhum momento Jesus... Veja, aquela passagem maravilhosa em que Jesus fala do momento de julgamento. Ele não fala... os pobres tiveram fome, você não deu nada para os pobres. Olha, os pobres tiveram sede. Olha, os pobres estavam doentes, você não ajudou. Não, Jesus fala, eu tive fome, você não me deste de comer. Eu tive sede, você não me deste de beber. Eu estava doente, você não me ajudou. Eu estava preso e você não me visitou. Ele fala que é ele. E a Escritura vai dizer que as pessoas que ouvem falam, mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim, com fome, com sede e não te ajudamos? E ele vai falar, toda vez que um irmão pobre se aproximou de você, era eu. Toda vez que o seu próximo se aproximou de você, era eu. Então a tradição de dar presente é mais ou menos isso, né? É dar presente vendo Jesus. Tem gente que dá presente e nem olha pra cara, já vira logo, não quer olhar. Dê o melhor presente que você pode dar, um forte abraço, limpe seu coração das mágoas. Não precisa ser material. Não precisa ser material. A palavra. O melhor presente às vezes não é material. O melhor presente é eu te perdoo. Você é um parente difícil, mas eu te perdoo. Vamos para o ano que vem vai ser melhor, e desejar o melhor para a pessoa. É o melhor presente, eu acho, para a alma, para Jesus e para nós enquanto sociedade. Muito bem, aí belas palavras aí. Reverendo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos
multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidado neste dia de Natal, um Feliz Natal a você que nos acompanha também. Estamos falando muito sobre essa data tão importante para a humanidade. O nosso convidado, o reverendo Sérgio Ferreira, reverendo da Missão Anglicana da Virgem Maria, localizado no Estuário, em Santos. Reverendo, também a gente comentou, obviamente hoje é o dia de Natal, a data em si, mas ela se prolonga, essa data ela se prolonga, que as pessoas talvez ainda não, muitas das vezes não desconheçam, né? Que você tem a data até quando é comemorado esse período natalino, que ele se estende, né? Você tem etapas, né? Etapas ao longo da prévias, né? Dos adventos, e depois você tem posteriormente até o dia até janeiro, né? Até janeiro nesse sentido. Como é que funciona até a questão dos Reis Magos? Que aqui eles tinham uma projeção maior. Você vai em Portugal, a data, né? A data é muito mais celebrada que o Dia de Reis, né? E no interior do Brasil, várias cidades também focam a questão do Dia de Reis, que é uma data importante. Aqui a gente perdeu um pouco esse hábito, né? Não é tão como era no passado. No passado a gente tinha esse hábito maior das comemorações do Dia de Reis, né? O Dia de Reis é bonito, é uma extensão ainda do período de Natal. Tradicionalmente é o momento de tirar as decorações de Natal, é o encerramento, então se desmonta presépio e tudo mais. Não no dia, no posterior, né? No dia 7. É uma festa que está muito no imaginário da nossa cultura popular, que vem também da época do Império, né? Da época da colônia. No interior de Minas tem muitos reisados bonitos, né? Em Goiás também, é uma tradição muito bonita. Eu cheguei a conhecer, participar um ano, reisados, ver de perto, é bonito demais. Eles saem de madrugada cantando e vão nas casas, e aí quem recebe, já recebe preparado, porque fazem a noite toda comidas e tal, e cantam e dançam. É bonito também porque era uma forma do povo se vestir de rei, porque é eleito o rei, né? Sempre o rei que acaba sendo, uma corte acaba sendo eleita, né? Também é a mesma época também que vai para o Espírito Santo, também vai, na festa do Espírito Santo também é eleito um rei, né? A festa dos reis é bonita. A gente leva a tradição que teriam sido 3, né? Mas a gente na Bíblia não fala em número, não fala em 3. Fala não fala? Não, nenhuma informação que fala em magos. Os magos foram... a tradição vai criar, né? Nós temos na Europa a catedral que está até enterrada. Tem uma catedral na Espanha que está lá enterrado os 3 reis magos. Eu não sei direito o que tem lá, mas é uma tradição. Uma tradição que fala que os magos vieram adorar o menino Jesus. A Escritura vai falar que esses homens, de certa forma, simbolicamente representam o conjunto das nações, né? Representam a nossa civilização como um todo, reconhecendo o menino Jesus. O Jesus histórico, a gente pode até discordar de uma coisa ou outra, ou achar folclore uma coisa ou outra, mas o fato é que algo aconteceu, porque é a partir daí que José e Maria resolvem rapidamente fugir, né, de Belém, fugir também de Israel e vão para o Egito.
Eles presenteiam o menino Jesus, que provavelmente deve ter sido esse o dinheiro da viagem, né? Deve ter financiado a viagem. E esses homens ou mulheres, esses magos, esses seres que vieram de outros países, vieram de longe, seguindo as estrelas, cumprindo a profecia de que um rei novo estaria nascendo, tem essa questão também mística da humanidade, reconhecendo através dos sinais da natureza a vinda do Messias. É uma tradição bonita, é uma tradição querida. Eu conheço pessoas que fazem aniversário no Dia dos Reis Magos, meu amigo Anderson, um abraço para ele, professor querido, e todo ano ele bota a coroa em todos os aniversariantes. Quando ele faz a festa junto com os Reis Magos. É uma festa querida do nosso povo. Exatamente, uma festa especial. Depois desse período a gente... Só para lembrar, claro, nosso povo gosta de rei, sabe? A gente não quer monarquia, mas a gente... No plebiscito a monarquia perdeu. Mas a gente gosta de rei. A gente tem rei do bacalhau, rei do futebol, rei Roberto Carlos. Rei é que não falta aqui. Então a festa Pelé, dos reis... Rei Pelé, né? Então, os reis é uma festa querida do povo. Exatamente, importante nesse aspecto. Depois a gente tem esse período até o advento, até o mais ou menos, né? Vai até passando as festas de reis, vai até ainda o meio de janeiro, e aí se encerra para começar o tempo comum. Tempo comum, aí entramos aí nesse período já preparatório para a Páscoa. Então ainda tem um periodinho de tempo comum para entrar, né? Até a quarta-feira de cinza. A quarta-feira de quando cinzas, começa oficialmente a quaresma da preparação para a Páscoa. Que é, para alguns, é a data, né, mais... Na verdade, para os cristãos, o Natal não é a maior festa. Exatamente. Nascer, todo mundo nasce, viu? Exatamente. Nascer não é o grande... É claro, para nós que temos a fé que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, imaginar que tenha tomado um corpo humano, esse feito tão frágil para nos salvar, é uma festa cheia de alegria, não é? Um presente que nos é dado. Agora, a festa mais importante para o cristão é a ressurreição de Jesus Cristo, a volta à vida, vencer a morte. Essa é a festa central de todo o cristianismo, que vai vir na Páscoa. Até porque a gente não tem nenhuma garantia que foi 25 de dezembro que ele nasceu. Claro que E aí, né, só para esclarecer... Aí é uma briga histórica. As questões históricas, né, historicamente se mostra, né, os papas e toda essa coisa do Império Romano querer aproveitar as festas que já tinham naquele período, né? O dia do maior, onde teria talvez o maior sol, o dia que tivesse maior dia, então seria, ou a noite também no hemisfério norte, a noite mais longa, e todas essas questões que acabam criando esse folclore. Mas de fato, talvez provavelmente o Papa Gregório, que foi quem criou o calendário, tinha que resolver esse problema, né? Então marcou, e está muito bem marcado. Uma semana antes de encerrar o ano. De encerrar o ano. E marcou em dezembro. Que tem a ver também, eu acho que lá com o final do inverno, talvez, o meio do inverno. O início, né? O início? No norte. Porque o inverno começou, o inverno lá e o verão aqui começou agora no final de semana. Né? Para nós, por isso que essa coisa neurótica que as decorações fazem, né? Sim. Neve e tal. O nosso Papai Noel, a rigor, tinha que estar de bermudão, bermudão, uma prancha de surf. Tem algumas características interessantes. Bermudão, prancha de surf, né? Pode até ser com a barba, não tem problema. Com a camisa do Santos, ia ficar bonito pra caramba. É verdade, Santos Futebol Clube aí, que promete aí alegrias desse ano que vai começar, né? Então estamos rezando. Tem que rezar muito, né? Rezar muito aí, né? O Felipe Brandão também, olha lá, tá na torcida também, o Felipe Brandão também, os trabalhos técnicos aqui, sempre atento aí nesse sentido. Então a gente mais ou menos já fechamos aí essa questão. E aí, reverendo, também a gente entra num outro cenário, né? Um outro cenário também, né? Que o senhor falou muito sobre essa questão também das pessoas, de certa forma, né? Desse momento de reflexão. E como que as igrejas, de forma geral, né? Elas podem e devem, né? Atrair cada vez mais os fiéis. Esse eu acho que é um desafio. É claro, algumas religiões se destacam um pouco mais, outras religiões, né, têm perdido uma base nesse sentido, né, aumenta o número de pessoas que desacreditam, não creem
tanto numa religião, nesse sentido. E hoje, com tanta tecnologia, com tanta, né, informação pelas redes sociais, inclusive nesse período, né, que imagina que sai de fake news, de notícias falsas, de uma série de questões sobre a data de hoje, por exemplo, né? Imagina, né? E hoje em dia a gente criou aí, como dizia Humberto Eco, criamos aí um mar de imbecis que surgem aí por causa das redes sociais também. E tem, é claro, os pontos positivos, isso é indiscutível. Mas como fazer para atrair, especialmente os mais jovens, os mais novos, né? Que talvez, não sei se é o caso lá da missão anglicana lá, como é que atrai, especialmente com esse novo cenário, né? Que é um desafio, né? E imagino eu que seja um desafio nesse sentido. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil enquanto país. Nós herdamos da geração passada essa questão entre católicos e evangélicos, não é? E os evangélicos, durante muito tempo, ficaram ressentidos com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica historicamente vem com o Império, ela é a religião oficial do Império, do Imperador, não se tinha muita distinção como nós temos hoje entre Igreja e Estado, não é? Aqui nessa cidade mesmo, no início, o bispo representava o poder judiciário, não é à toa que a catedral está do lado do fórum. E é comum um ditado antigo também, lembrando os avós, que sempre falavam, né? Vá reclamar pro bispo. Quando tinha alguma briga de vizinho, meu avô falava, vá reclamar pro bispo. Porque era o bispo que resolvia mesmo, não tínhamos um juiz na cidade, não é? Durante um bom tempo, os bispos eram funcionários, ganhavam um salário, inclusive, do governo. Tem pessoas que falam, eu tenho que casar, mas eu tenho que pegar o testado de batizado, e aí vai no cartório, o cartório fala, não, esse negócio de batizado não é comigo aqui, eu preciso do certidão de nascimento, não é do batizado, porque confunde, não é? De tanto tempo que houve essa união entre igreja e Estado. No entanto, os protestantes vêm lutando, não é? E a nossa igreja é nós somos uma vertente da família católica, mas viemos da Inglaterra, somos de certa forma uma igreja que nasceu na Reforma Protestante. Nós, por exemplo, não podíamos ter um sino. Demorou para poder ter uma arquitetura de igreja. A gente era proibido de ter uma arquitetura de igreja pelo tratado, pelo acordo feito com o Império. Uma arquitetura própria. Uma arquitetura, não podia ter uma coisa que parecesse igreja. A gente fazia os cultos em casa. Aqui em Santos, por exemplo, durante muito tempo o nosso culto era no clube dos ingleses, porque era ali que estava também a população anglicana. Exatamente. Né? José Menino é um grande exemplo disso. Então, dali do Clube dos Ingleses, a gente atravessa o Orquidário e abre a igreja anglicana, de fato. E olha que história, né? Que ironia da história. Hoje só sobrou nós e o clube. Né? Os ingleses mesmo já foram embora. Os ingleses. Então, esse ressentimento se aflora muito agora, nessas últimas 3 décadas, né? O evangélico que sonha em ser o país, transformar o Brasil num grande país evangélico e tal. E é da questão política, muitas vezes. A questão política, a manipulação, o absurdo que foi algumas vertentes evangélicas que de evangélico não tem nada, de igreja reformada não tem nada. São, na verdade, verdadeiros oportunistas, mercadores da fé. Eu, particularmente, acho que um grande erro que as igrejas podem cometer, e a gente luta para que não se cometa, é querer aumentar o número de fiéis do seu clubinho. Então, é capaz de você encontrar por aí cidadão que fala, eu sou da igreja X, mas não sou cristão. Não sei se eu sou cristão. Eu acho que o mais importante, o grande desafio das igrejas hoje é trazer as pessoas para Jesus Cristo. Não para o seu clubinho, não para o seu CNPJ, não para a sua denominação, não é? No entanto, nesse aspecto, a igreja anglicana, eu fico super tranquilo, porque nós somos uma igreja muito ecumênica. Para nós, o batizado de qualquer igreja cristã vale para nós como batizado. Nós, quando celebramos a Eucaristia, a mesa da comunhão está aberta para todos. Nós temos uma tranquilidade também com relação ao casamento. Nós não criamos essas barreiras,
proselitismo de venha para cá, tenha uma carteirinha daqui, então eu sou da igreja tal, e a minha igreja é que vai ser salva, e é só nós que temos contato com Deus verdadeiro. Nós estamos longe disso. Graças a Deus, nós anglicanos não temos esse perfil de achar que só nós é que temos contato com Deus, e só Deus é uma aversão terrível, né? A palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Sim. Tem igreja por aí que o Criador é que é feito à imagem e semelhança deles. É verdade. Eles invertem o jogo. Então, eu acho que o grande desafio e olha, não é um desafio pequeno que eu estou alertando. Hoje o avanço de outras denominações, principalmente na Europa, a Europa está tendo uma invasão branca, não é, de povos que fogem do Oriente por conta das guerras, não é? E os conflitos da Idade Média talvez até voltem de novo, de cristãos com muçulmanos. O que aconteceu agora recentemente mostra isso, não é? Você vê, ainda há ataques terroristas de ódio contra a outra religião, sim, contra isso e aquilo. Então eu acredito que o grande desafio hoje das igrejas é trazer a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de paz, a mensagem de justiça, a mensagem verdadeira de Deus. Mais Jesus, menos Salomão, mais Novo Testamento, menos Antigo Testamento. Eu acho que esse é o desafio dos cristãos hoje. Descobrir de fato Jesus Cristo como centro de toda a Escritura, como verdadeiro significado de toda a Escritura, como aquele que faz nova todas as coisas, e deixar o resto que já está obsoleto para trás. Focar em Jesus e focar basicamente no Evangelho. Eu acho que esse é o desafio. Não ficar montando clubinhos particulares, né? Exatamente. Que no final das contas só serve para uma coisa, viu? Enriquecer o pastor. É verdade. É muito verdade nesse aspecto. Lembrando, né, que a gente vê, isso é claro, aí pegando o gancho da igreja anglicana, que acaba sendo um braço também da igreja católica, por questões históricas, né? A gente tem que lembrar, né, 1700, né? 1700. O rei quis casar de novo, né? Essa é uma versão ruim da igreja anglicana. Quando as pessoas querem falar, aquela igreja do rei que queria casar de novo. Não é isso. Não é. A igreja anglicana não nasce lá com o Henrique querendo casar de novo, não. Aquele foi um fato histórico fundamental para o nascimento do anglicanismo na Inglaterra. Mas o cristianismo na Inglaterra já veio de uma forma diferenciada, estava já de uma forma diferenciada. A Inquisição. Dos celtas, já vinha antes. E quando o rei cria esse problema com o Papa, que é um problema político, naquele período era fácil divorciar, casar de novo. O rei teve azar do Papa Setil da esposa não querer autorizar o divórcio. Então, naquele momento histórico, esses grupos que já estavam fervilhando vê a oportunidade de criar uma igreja nacional, uma forma diferenciada. É bom lembrar, o cristianismo na Inglaterra tem tradição de ter chego lá através de José de Arimateia. José de Arimateia é aquele fariseu que doou o túmulo para Jesus, né? Há uma tradição de que ele teria ido embora de Israel e ido lá para as Ilhas Britânicas pregar o Evangelho de Jesus. Ora, toda a Europa recebe o cristianismo vindo de Roma. Sim. Com todos os lados bons e ruins. Não é? Toda essa ideia de poder, de sumo pontífice, de alguém lá em Roma mandando, que já vem da ideia dos Césares, e toda essa coisa de riqueza, de palácio e tudo, isso tudo, essa dificuldade toda, e também o sangue dos mártires em Roma, que foi uma coisa que lavou a igreja. Quer dizer, tudo isso talvez não tenha chego assim lá na Irlanda, lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra teve uma coisa mais soft, os celtas receberam José de Arimateia, gostaram de Jesus, há uma adesão. Depois até pela distância, não havia canal da Mancha, é claro. A ligação, claro, praticamente como se fosse outro continente. E depois disso, nós vamos ter, acho que o comércio romano vai levando o cristianismo, e depois disso nós vamos ter uma invasão dos vikings, que vai também dizimar um pouco esse cristianismo.
E aí Roma vem e cristianiza de novo, através de Santo Agostinho de Cantuária, que é uns monges beneditinos que vão lá cristianizar de novo. E aí isso aí, quando chega no século XV, lá com o rei Henrique, aí isso estoura. Isso estoura porque é um povo de fato diferenciado. Você que vai para a Europa, convido. Vai lá visitar a Inglaterra, você vai ver. É um povo diferenciado dessa questão. Nós temos a tradição agora, olha só, são 15 séculos que o arcebispo de Cantuária, que é eleito pela Igreja Anglicana, e eu não gosto quando falam, é o Papa dos Anglicanos. Não tem nada a ver com Papa para nós não temos Papa. Vocês estão vendo aqui pelo falar do reverendo que nós não temos Papa na língua, nós não temos isso. Então, mas é um chefe simbólico, uma figura de unidade para nós, o arcebispo de Cantuária, que é uma cidade próxima de Londres. E olha que coisa maravilhosa. Durante 15 séculos, esse foi um cargo ocupado por um homem. Pela primeira vez agora nós elegemos uma mulher, que é uma grande enfermeira, que esteve em Santos ano passado, visitando aqui a nossa comunidade. Qual o nome dela? Elegemos uma mulher, eu tenho dificuldade com o inglês, mas eu já pego aqui já. E ela a foto dela, ela teve em Santos visitando a gente, e ela foi eleita ela já era bispa de Londres e ela foi eleita arcebispa de Cantuária. Então nós temos um cristianismo bastante diferenciado nesse aspecto, viu? Muito bem. Reverendo, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltando no último bloco aqui do Jornal em Foco. Vamos falar muito sobre a Igreja Anglicana aqui em Santos e também a atuação lá no estuário também. A gente já volta rapidinho aqui no Jornal em Foco. Estamos apresentando o Jornal em Foco. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco.
Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado, neste dia de Natal, o reverendo Sérgio Ferreira, que é reverendo da Missão Anglicana da Virgem Maria do Estuário, em Santos. Ontem ele fez uma bela festa aí para centenas de crianças ali do Estuário, né? Um sucesso, certamente foi um sucesso aí, está muito contente aí, está cansado, mas, né? Mas deu tudo certo aí, o que importa é que deu tudo certo nesse sentido. E o nome mesmo, né? Ah, sim, então, a arcebispa, ela já era bispa de Londres, a arcebispa Sarah Mullally, que foi eleita a primeira mulher, né, nesses 15 séculos, é a primeira mulher que vai ser agora arcebispa de Cantuária, chefe simbólica da Igreja Anglicana. Estou muito feliz, ela esteve em Santos, é uma enfermeira do SUS da Inglaterra, trabalhou bravamente com as enfermeiras na pandemia, reconhecida, muito competente. Deve ter tido algum estresse, porque ela já era da Câmara dos Comuns por ser bispa de Londres. Mas a primeira vez, o rei, houve aí um certo embaraço, um certo atraso, mas vai ser muito bom quando se reunir com o Papa, vai ser muito bonito de ver uma mulher no comando da Igreja Anglicana. Aqui a foto dela, aí o Felipe rapidamente já colocou aqui a foto dela, né? Ela teve ano passado aqui? Teve ano passado, conhecendo aqui a nossa paróquia, que é histórica, né? Reverendo Josué, que é o pároco aqui da paróquia de Santos, a recebeu, a nossa comunidade a recebeu com muita alegria. Muito bem, até levamos ela para almoçar, eu acho que lá no Irapuxá. Levamos lá, ela foi recebida com toda pompa e circunstância. Ah, legal. Até pegando esse gancho, reverendo, das diferenças, né? Por exemplo, uma mulher, acho que na Igreja Católica, pensar numa papisa é algo assim. O Papa Francisco queria diácona, não conseguiu, tadinho, que Deus o proteja. Né? Quais são as grandes diferenças, só para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas passam ali no José Menino, que tem uma bela construção. De quando que é aquele imóvel? Ah, nós temos 117 anos já. 117 anos aquele imóvel, que a arquitetura é uma arquitetura diferenciada, muito bonita ali, fica em frente ao orquidário, que tem que pensar que historicamente, né, naquela região onde é o José Menino, né, havia uma concentração de ingleses, né, de razão também. Chamava-se bairro dos ingleses, né? Originalmente tinha essa tradição ali era o apelido da região. Também por conta da fundação do clube, que é anterior. Sim. O clube cria, e aí cria-se depois a Igreja Anglicana. Você fala das diferenças? Algumas, por exemplo, casamento, batismo. É uma igreja que se reformou, né? Nós somos uma igreja que tem a questão da reforma como o ponto de partida. Tem que lembrar que, historicamente, nós tivemos uma façanha que é própria também, uma virtude também dos ingleses, né? A rainha Elizabeth, não essa que faleceu agora, a primeira Elizabeth, ela propõe uma igreja via média. Essa é a frase que ela usa, via média. Havia um bispo no Nordeste que usava muito essa expressão, católica para tudo que é do mundo e protestante para tudo... protestante para tudo que é do homem, católica para tudo que é de Deus. Essa via média faz com que a Igreja Anglicana seja uma igreja evangélica e católica ao mesmo tempo. Na Europa, você vai ver isso lá, funciona bem, sabe? Na Europa eu fui muito bem recebida. Aqui eu levo porrada dos dois lados. Aqui os católicos falam que eu sou protestante, os protestantes falam que eu sou católico, ninguém quer muito anglicano perto. Na verdade, essa tradição de ser um equilíbrio foi fundamental para a Inglaterra naquele período. Um período de guerra, um período de divisão. A Elizabeth consegue unir o povo numa igreja só e põe todo mundo lá e pronto. E isso foi fundamental para a Inglaterra virar uma grande potência naquele período, não é? Imaginem vocês as guerras religiosas, as divisões religiosas que já existiam naquele período. Ela consegue unir numa igreja só. Então nós temos, se alguém, por exemplo, tropeçar, e não é poucas pessoas que passam por essa experiência, procurando uma igreja domingo, turistas e tudo mais, ou mesmo às vezes ali mesmo, e entra na igreja anglicana, assiste a nossa Eucaristia, achando que está na igreja católica. E aí vem essa pergunta, aqui é uma igreja católica? Nós vamos falar, sim, somos católicos. A palavra católico significa universal,
que não tem nada a ver depois com essa outra que está aí, né? É que em português o cidadão usou universal, o outro usou mundial, que daí vai complicando. mas, na verdade, a palavra católica significa universal. E várias igrejas assinaram o mesmo credo, estavam unidas quando a gente criou o credo apostólico e o credo niceno, agora que está comemorando aí, fazendo aniversário, são 1.700 anos. Quer dizer, essa característica de liturgia acaba se assemelhando muito com a igreja romana. No entanto, os sacramentos são iguais, quer dizer, nós temos uma vida litúrgica muito semelhante à igreja romana, até as mesmas leituras, nossos calendários se convergem, a gente tem quase que as mesmas leituras, então há muita semelhança. No entanto, com a reforma, nós tivemos uma igreja mais, eu diria, mais oxigenada. Nós tivemos uma possibilidade de nos encontrar e nos ter mais facilidade para reformas. A primeira reforma, o reverendo pode casar. Né? Nós e os ortodoxos. Os ortodoxos também podem casar. Então, o reverendo pode ser celibatário se ele quiser, pode casar se ele quiser. É um regimento interno que não é obrigatório o celibato e, por consequência, a proibição do casamento. Segunda questão, nós aqui no Brasil estamos comemorando agora, fazendo a festa, acho que 50 anos, de ordenação feminina. Então nós aprovamos a ordenação feminina, que foi também um avanço. Enquanto outras igrejas têm dificuldade com a questão da mulher, não é? E de qual é o papel da mulher, para nós, essa história daquele quadro lá da Santa Ceia, que tá Jesus com os apóstolos, olha, é coisa do Michelangelo, gente. Não tem como. Eu duvido que Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, não estavam ali também. Se bem que, numa leitura poética, essa série maravilhosa chamada The Chosen, os escolhidos. Os escolhidos, eles fizeram uma licença poética muito bonita. Jesus faz 2 últimas ceias. Ele faz uma última ceia só com mulheres e depois uma última ceia só com os apóstolos. Resolveram o problema assim. Mas as mulheres foram importantes no ministério de Jesus, são fundamentais no ministério de Jesus. Paulo ordena uma diaconisa, né? Tá lá no Atos dos Apóstolos. Então, para nós, a ordenação das mulheres é uma coisa que representou uma mudança também bem importante da igreja anglicana. A nossa teologia também não é uma teologia formada por grandes pensadores. A gente não entra muito nessa questão. A gente vai para a nossa teologia, é uma teologia litúrgica. Nós rezamos aquilo que fazemos e acreditamos naquilo que rezamos. Então, o nosso livro comum de oração acaba contendo todas as teses teológicas que a gente precisa. Então, acaba sendo uma igreja, eu acredito, mais oxigenada, mais tranquila nesse aspecto, né? Sem criticar ninguém, pelo amor de Deus. Claro, não, até para orientar, para casamentos, né? Tem que ser só pessoas que são da mesma religião? Não. Ou, por exemplo, pessoas que são divorciadas. Sim. Isso pode? Porque é uma outra questão não, ia ser uma contradição a gente não casar divorciada, exatamente. porque o rei queria divorciar. Exatamente. Eu costumo explicar... Que nem a igreja ortodoxa. Eu costumo explicar isso de uma forma bem clara. Aqui para nosso país, está até atual esse tema, nós preferimos que você separe e case com outra do que o feminicídio. Sim. Nós somos contra a violência da mulher. Não está dando certo? Então não era essa. Separa, essa era só um estágio. Separa que você vai achar alguém melhor. E a gente faz, então, casamento de segunda mão, de segunda relação. Não há problema nenhum quanto a isso. Nós temos uma exigência de que sejam batizados em qualquer denominação cristã, porque o casamento também é um sacramento da igreja, então tem que ser para os batizados, para quem é da igreja. E nós temos para quem é da igreja. E nós temos não necessariamente anglicano, para a igreja de Jesus. Da igreja de então, se você foi batizado na igreja ortodoxa, fui batizado na igreja católica, quero casar na igreja anglicana, para nós não há problema nenhum. E nós fazemos também o casamento universal, que é outra polêmica também conquistada agora, deve ter também uns 10 anos que a gente está comemorando isso. Então a gente faz casamentos, por exemplo, homoeróticos, essa coisa da igualdade, não há problema nenhum para nós também. É única, se as pessoas se amam. Eu não sei se é a única. Na Europa, acho que alguns luteranos já estão aprovando. Sim, não, mas aqui, por exemplo... No Brasil, acredito que sejamos
das históricas, uma das poucas. Essa questão da bênção de casais, que alguns preferem chamar de bênção de casal, tentam maquiar essa questão, eu não tenho problema nenhum em abençoar quem se ama. Eu tenho problema em estar junto com quem não consegue amar. E isso eu tenho muita dificuldade. E as igrejas às vezes estão cheias de pessoas que não conseguem amar. Agora, se ama, não há problema para mim, não há problema nenhum, fico até muito feliz, viu? Às vezes eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sou de outra geração, então às vezes para entender essas questões de gênero, às vezes eu tenho que desenhar secretamente para me entender o que está acontecendo. Sopa de letras, ali, entender. Mas não há problema nenhum, não. Para festa de casamento, tem que lembrar disso. É aonde Jesus se manifesta. Jesus gosta de festa. Jesus gosta de festa de casamento. E não é só ele que gosta, não, porque quando o vinho acaba, quem vai lá lembrar que o vinho acabou é a mãe. É a mãe que gostava também de festa. E a mãe estava atenta, porque a hora que acabou o vinho, ela foi lá incomodar Jesus. Jesus falou, eu sou convidado, não tenho nada com isso. E a mãe fala, acabou o vinho, vai lá resolver, porque sem vinho vai acabar a festa. E aonde você está presente, não pode acabar a festa. Então, eu acho que mais do que um dever nosso, estar junto e abençoar quando as pessoas se amam. Isso que é muito importante. Reverendo, eu queria agradecer muito, chegamos ao final, porque temos limitação do tempo, queria agradecer muito a sua participação, os seus esclarecimentos, sucesso aí à frente da missão anglicana ali no Estuário também, que faz um belo trabalho lá também, envolvendo comunidade, essa comunidade também ali do Estuário. Queria agradecer muito, um Feliz Natal para o senhor também, um ano novo que está batendo a porta também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que quero agradecer ao convite de vocês, convidar as famílias que estão aí no almoço. Hoje, um bom passeio, frequente uma igreja, vá até a igreja. Várias igrejas católicas hoje estão celebrando missa, estão abertas, há uma vasta programação ainda hoje. Há a oportunidade de você levar seu filho para ver um presépio numa igreja, conhecer, assistir um hino, um culto, em qualquer denominação. Vá à igreja conhecer Jesus Cristo. Esse é o sentido do Natal. Ele nasceu e trouxe uma mensagem poderosa que pode salvar esse planeta para todos nós. E é isso que a gente está comemorando. Muito obrigado. Um Feliz Natal para o senhor. Eu queria desejar também um Feliz Natal para você, amigo internauta, telespectador e ouvinte também. Muito obrigado, né, com essas palavras do reverendo Sérgio Ferreira, que é da missão anglicana da Virgem Maria, localizado no Estuário, em Santos. Tenham todos um Feliz Natal e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.